Senhores, quer fugir de pensão e mãe solteira pegando seus bens? Então curta, comente e se inscreva. Agora! Aí, rapaziada, que vocês pensarem em casar, vocês assistem esse vídeo aí, viu? Vocês pensarem em arrumar uma mulher, vocês assistem esse vídeo aí, ó. Olha a metalúrgica do rapaz aí. A mulher dele veio aí dentro, se trancou com ele aí dentro, tacou fogo, queimou 6 carros, uma moto. E pneu tá estourando. Rapaz, cada loucura que o cara vê, meu irmão, na terra. O problema do homem na terra é só mulher, não tem outra coisa não. Olha, ó, essa mulher fez com o cara aí, ó. Aí foi tudo como eu imaginei. Eu cheguei, entrei no galpão, fui lá no segundo galpão, ela imediatamente ela estava em algum ponto olhando escondida, ela só entrou devagarzinho, fechou a porta de novo, tá? E começou a derramar o álcool no carro todinho. Por isso que eu senti o forte cheiro de álcool. E eu vi esse carote aí em cima do congelador. Mas eu não caiu, eu não imaginei que alguém pudesse fazer isso aí. Enquanto eu fiquei lá fora conversando com o cliente lá, mais ou menos por uns 3 a 4 minutos, ela atirou fogo. Então foi quando eu entrei que eu vi já desse jeito aí a situação. Uma infeliz dessa, uma pessoa dessa. A pessoa só faz isso porque a gente vive realmente num país que não se tem justiça. Uma pessoa faz uma coisa dessa daí e no outro dia ele está em casa. Infelizmente, é a realidade. Não adianta dizer, não é porque partidos não, que a nossa lei é assim desde 1950, 40, sei lá. Desse jeito aí, ó. Cada vez mais fraca e as pessoas fazendo o que quer. As pessoas aprontando, fazendo o que quer, porque sai desse jeito aí, vai para casa, não, um juiz, vai para casa, dá um documento para ele aí que ele não pode fazer isso, nem isso, a pessoa pode fazer isso, uma situação dessa daí, será que ele não vai poder fazer algumas coisas que a lei diz, não, você não vai poder fazer isso aí, você não pode ir para um bar, você não pode, rapaz, é cada uma, viu, chega a ser irônico uma coisa dessa. Mas o que não dá para entender, gente, quando eu olhei aqui, sinceramente eu quase passo mal, ó. Porque é o seguinte, eu sabia que tinha sido dessa forma, eu senti o cheiro do álcool, eu vi esse carote em cima do congelador que ela botou aí. Mas eu, assim, tipo, tu vê, cara, quase que eu passo mal aqui, meu coração ficou batendo muito forte só quando eu vi isso aí. De uma pessoa dessa, de uma infeliz dessa, quando eu conheci ela, logo recente, mataram o irmão dela. Eu me solidarizei, fui lá pro interior dela, levei ela, a família, alguns familiares dela que estavam aqui, lá pro interior dela, lá perto de Turfilândia, dentro do mato. Ajudei financeiramente, fiquei lá até enterrar, ajudei a enterrar o irmão dela e tudo. E uma pessoa dessa imunda ter coragem de fazer uma coisa dessa. E o pior de tudo é a justiça vai, prende e solta no outro dia como se não tivesse nada. Dá um papelzinho na mão e diz, vai, você não pode beber no bar, você não pode fazer isso. Rapaz, eu vou te falar, viu, cara, sinceramente. É complicado uma situação dessa daí, é complicado. Todos os momentos, o que eu fiquei mais indignado agora foi de eu estar olhando essa cena aí de uma pessoa dessa tão infeliz, uma pessoa dessa um ser humano desse aí tão desprezível. É a palavra que eu acho, viu? Que eu vejo, sinceramente, viu? Infeliz, sai daqui, peste! Tu tá louco, desgraça! Socorro, gente! Socorro! Vamos desse jeito, né, desgraça? Essa infeliz! Desgraça! Então eu tô me matando na peste! Sai daqui, socorro! Socorro! Ninguém vai matar aqui! Socorro! Socorro!
Essa moça aí que o cara vai puxando na mão, ficou solteira agorinha. Quem quiser arrumar um casamento mais ela, botar ela dentro de uma casa pra ela cuidar, tá aí, viu? Ele tá segurando ela aqui, pra ela não ir embora. Se queimou ainda. Comecei, né, um relacionamento com ela meio, de certa forma, assim, ela meio forçando a barra, né? Vindo, trazendo uma roupa, trazendo outra. Quando eu pensei que não, ela já estava dentro aqui, dizia, não, porque eu moro no interior, eu estudo aqui e tal. E eu fui aceitando essa situação, mas assim, tipo assim, sem muito querer, porque, tipo, eu tinha... Enfim, ela foi se chegando assim meio sem eu querer muito, essa é bem a verdade. Você tem saindo de um outro relacionamento, estava tentando reorganizar a vida e nesse momento aparece a Fabiana na sua vida. Exatamente, eu estava ainda organizando a minha vida, né? Tinha passado por uma separação que já fazia não muito tempo, né, na verdade. E eu estava me organizando, né, e a gente, enfim, como eu falei aí, né. E logo no início também aconteceu uma situação quando eu conheci ela tinha um irmão de 25 anos que foi assassinado, então assim, né, tipo assim, eu fiquei fui acabando... Meio comovido, exatamente. E fui aceitando, mesmo vendo que ela era uma pessoa de um ciúme muito possessivo, muito. E isso me dava um certo medo. Eu via algumas histórias e ficava com medo desse ciúme que era descontrolado em relação à ex-mulher minha, a relação às minhas filhas, tá entendendo? Eu sentia ela me moldando e me controlando ali de tudo quanto era jeito, me controlando de tudo quanto era forma. E isso estava me sufocando, né? Então eu pensava assim em pôr um ponto final nessa situação. Neto, nos últimos dias você acabou rompendo esse relacionamento e isso seria o motivo, foi o que motivou a Fabiana a incendiar e tentar tirar a tua vida e tirar a própria vida. Conta pra gente como é que foi os últimos dias. Então na sexta-feira a gente tava lá, almoçamos na casa de uma sobrinha minha, né, a família lá reunida, e aí a gente foi para um quarto deitar um pouco, né, assim por volta de umas 4 horas da tarde, ela foi me mostrar uma coisa no celular, justamente quando um cara coroa barbudo mandou uma mensagem para ela meio esquisita. Eu questionei, ela quis tomar o celular, falei, deixa eu ver isso aqui, eu preciso ver isso aqui. Tu não tem nada a dever, tu não tem por que temer. E quando eu olhei, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. O cara falando sobre nudes, que ela tinha mandado para ele mandar outro que não tinha ficado muito bom, inclusive que ia mandar um para ela, um vídeo que eu não prefiro nem falar aqui do que ele disse que ia fazer no vídeo, né? Então eu vendo aquilo, eu só entreguei o celular dela e disse, olha, tu vai voltar para Santa Inês agora. Agora imagina a cena com calma. Anos de trabalho, madrugadas, sacrifício. Cada conquista construída no tempo, no esforço, no cansaço. Casa, carro, estabilidade, paz. Tudo aquilo que ninguém te deu, você foi lá e arrancou da vida. E aí o relacionamento acaba. Não por diálogo, não por maturidade, mas porque alguém não aceitou perder o controle. De um dia para o outro, o que você construiu vira alvo. Vandalismo, destruição, agressividade, tentativa de intimidação. E o mais absurdo, isso não vira vergonha pública, vira espetáculo, vira torcida, vira aplauso. Enquanto o homem tenta entender como vai reconstruir tudo do zero, uma parte da sociedade decide bater palma. Diva, ponto maravilhosa, ícone. Como se destruir patrimônio, colocar vidas em risco e agir com violência fosse empoderamento. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Não é sobre traição apenas, é sobre inversão de valores. Ela trai, ela destrói, ela parte para a agressão e ainda assim encontra acolhimento emocional, narrativa favorável e empatia automática. Já o homem recebe silêncio, ironia e cobrança, como se reconstruir a própria vida fosse um defeito moral. Isso não é justiça, isso é empatia seletiva. Quando alguém reage ao fim de um relacionamento com caos, violência e tentativa de controle, o problema não é amor, é posse, é ego ferido, é incapacidade de aceitar limites.
E o mais perigoso é quando a sociedade normaliza isso, quando o crime vira desabafo, quando destruição vira expressão emocional, quando responsabilidade some porque o agressor se encaixa na narrativa certa. O erro dele? Ter permitido demais no começo, não impor limites claros, confundir tolerância com maturidade. Mas isso nunca, em hipótese alguma, justifica vandalismo, agressão ou destruição. E aí aparece a hipocrisia final. A masculinidade produtiva incomoda. O homem que levanta, trabalha e quer recuperar o que é seu vira alvo de deboche. Já a irresponsabilidade emocional vira símbolo. Esse é o retrato de uma sociedade que perdeu o eixo, onde destruir é celebrado e construir é suspeito, onde perder o controle rende aplauso e manter a dignidade rende julgamento. Se está sentindo que nosso canal e vídeo está abrindo seus olhos para a realidade, deixa o like, se inscreve e comenta para ajudar nosso canal. Porque aqui a gente não fala para agradar, estamos aqui para alertar e acordar os senhores